O governo Bolsonaro é fruto de uma das eleições mais fraudulentas da história do país. Primeiro porque o candidato que naquela ocasião, em 2018, tinha maior número de intenção de votos nas pesquisas, foi preso, né? E foi retirado do processo eleitoral no tapetão, né? Terceiro porque, mesmo com o principal adversário na cadeia, a chapa Bolsonaro e Mourão ainda precisou recorrer a pelo menos três grandes crimes eleitorais, que inclusive foram objeto de denúncia no TSE e que até agora não tiveram nenhum julgamento, né? Porque a gente sabe como é que funciona a parcialidade dessa justiça burguesa no Brasil. Os crimes eleitorais aos quais eu me refiro são financiamento privado de campanha, né, o que passou a ser proibido nas últimas eleições, além do disparo, do envio de mensagens em massa, o que também não é permitido pela legislação eleitoral brasileira. E é lógico, né, talvez aí a principal violação de todas, que é a disseminação de notícias falsas, também chamadas fake news. Bom, não satisfeito, né, com toda essa trajetória, o governo Bolsonaro, no seu primeiro ano de mandato, ele é marcado aí por uma grande fraude política, né? Não apenas a fraude eleitoral, mas uma grande fraude política em relação ao povo brasileiro como um todo e muitas pessoas que infelizmente acreditaram na sua candidatura e nas suas promessas. Eu me refiro aqui à questão da reforma da Previdência. Por quê? Porque a reforma da Previdência, pilotada pelo ministro da Economia, o Chicago Boy Paulo Guedes, que, né, aprendeu muito bem o receituário neoliberal lá no Chile, durante a ditadura Pinochet, veio com a promessa, né, chamado de Posto Ipiranga, de que a reforma da Previdência era o grande entrave para o desenvolvimento da economia brasileira e para a geração de empregos. Nesse sentido, a principal promessa, o carro-chefe do programa de governo Jair Bolsonaro, eu sei que se pode chamar, né, com esses termos, era justamente realizar uma reforma da Previdência, prometendo como consequência, né, uma onda de confiança nos investidores e, consequentemente, um grande crescimento econômico e uma grande redução do desemprego no país. Bom, o fato é que a contra-reforma da Previdência foi aprovada, a retirada de direitos dos trabalhadores avançou, né, já considerando o processo de 2017, o governo Temer, né, e 2018, que já tinha aprovado outras contra-reformas, como a ampliação da terceirização e a contra-reforma trabalhista, e o resultado disso, né, foi muito diferente da promessa. Não houve crescimento econômico nenhum. E atenção, não foi só por causa da pandemia, não. Sabe por quê? Em janeiro desse ano, ou seja, muito antes da pandemia chegar no Brasil, você já tinha diversos indicadores comprovando o grande fracasso e o grande engodo que foi a política econômica do governo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. 2 exemplos. Primeiro, a projeção para o crescimento do PIB. A projeção para o crescimento do PIB para 2020, no início do ano, se discutia se seria 0,8%, 0,9% ou 1%. Né? Então, isso já mostrava que o resultado da política Paulo Guedes, ultra neoliberal, não tinha nada a ver com o que foi prometido. Aliás, como se sucedeu também em relação à reforma trabalhista, que no governo Temer fez a mesma promessa de que geraria muitos empregos, atrairia investimento, e de lá para cá, nada disso aconteceu, muito pelo contrário. O que a gente observou foi apenas o agravamento das relações de trabalho
precárias, né? Uma piora nas condições de vida dos trabalhadores e um aumento até mesmo do desemprego. O desemprego que já vinha muito alto antes da pandemia, lembrando que as escolas, por exemplo, só fecharam na segunda quinzena de março, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de onde eu estou falando, né? E aí, durante a pandemia, o governo Bolsonaro, ele, né, vai para sua escalada, né, autoritária, sua escalada neofascista, com a realização de atos pedindo a volta do AI-5, o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, em suma, né, uma espécie de volta da ditadura empresarial militar, com direito à presença de bandeiras, desde monarquistas até mesmo bandeiras neonazistas, nessas manifestações em apoio ao governo Bolsonaro e apoio à realização de um golpe dentro do golpe, né? Aqui eu vou fazer um breve parênteses, né? Por que eu falo de contra-reformas, seja trabalhista, seja da Previdência? Porque quando a gente pensa em reforma, a gente pensa em algo positivo, né? Quando alguém diz que vai reformar a sua casa, ninguém pensa em fazer uma reforma para piorar a sua casa, né? E as reformas, historicamente, têm a ver com reivindicações progressistas dos trabalhadores. Então, o uso desse termo pela direita nada mais visa do que enganar a grande maioria da população, dando a entender que advém dessas chamadas reformas mudanças positivas, quando, na verdade, a chamada reforma trabalhista e a chamada reforma da Previdência devem ser classificadas, isso sim, como contra-reformas, como, né, o termo correto. Por quê? Porque retiram direitos dos trabalhadores, porque representam mudanças, transformações regressivas, né? Nada progressistas, né, como daria a entender o termo na sua acepção original. Esse é o primeiro parênteses. O segundo, com relação à questão do golpe, né? O próprio governo Bolsonaro, ele é fruto de um golpe, né? Portanto, quando se fala da realização de um golpe em 2020, o que se trata, na verdade, é do aprofundamento de um golpe já realizado em 2016, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, numa manobra judicial, parlamentar e midiática, da qual, por exemplo, Rodrigo Maia declarou recentemente no programa Roda Viva que não se arrepende nem um pouco, revelando qual é o caráter, qual é a concepção de democracia também da direita, não só da extrema-direita, e desfazendo, portanto, muitas ilusões reformistas na possibilidade de alianças e de frentes amplas com esses setores em defesa da democracia. O que não tem nada de novidade, porque se a gente for ver, voltando poucos anos atrás, 3 anos atrás, já nas eleições, né, 4 anos atrás, já nas eleições municipais de 2016, após o golpe, o Partido dos Trabalhadores já fez, naquela ocasião, alianças com o PMDB e outros partidos que apoiaram o impeachment. Então, não existe nenhuma surpresa nesse sentido, infelizmente. Tá certo? Bom, nesse sentido eu vou avançar um pouco aqui na discussão, porque hoje, diante de todos esses acontecimentos, né, e diante, principalmente, do desastre humanitário que é a política genocida do governo Bolsonaro a partir, sobretudo, de março, com o agravamento da pandemia no Brasil, chegando agora à casa das 100 mil mortes, amplia na sociedade brasileira a adesão à bandeira do Fora Bolsonaro. Então, a bandeira do Fora Bolsonaro está presente aí na boca
dos mais diferentes setores no último período, o que é bom, né? Que bom que ela está tendo adesão dos mais diferentes setores. Isso em si não é algo negativo, pelo contrário, né? Para nós é algo positivo que a bandeira do Fora Bolsonaro esteja sendo abraçada pelos mais diferentes setores políticos e sociais do país. A questão é que nós, como trabalhadores e trabalhadoras, e, portanto, como uma classe social que compõe a maioria da população e produz verdadeiramente as riquezas desse país, devemos ter muita clareza de quais são os nossos interesses e qual é a nossa autonomia política nesse processo de luta e disputa que está em curso no Brasil nesse momento. E que nem todos que defendem a consigna Fora Bolsonaro têm interesses iguais aos nossos da classe trabalhadora. Como que a gente pode, na avaliação do Partido Comunista Brasileiro, ter alguns critérios mínimos para pensar o diálogo e a unidade de ação com diferentes setores? Na nossa avaliação, isso passa por 3 eixos básicos. O primeiro é o Fora Bolsonaro e Mourão, ou seja, nós não temos nenhuma ilusão de que o vice-presidente Hamilton Mourão, ascendendo a cadeira central lá no Palácio do Planalto, teria um governo diferente, mais moderado ou menos antidemocrático do que o governo do capitão Jair Bolsonaro. Mourão é tão responsável quanto Bolsonaro pelo genocídio que está em curso no país e é tão criminoso quanto o presidente em relação aos crimes eleitorais que eu falei no início das eleições de 2018. Além disso, um segundo eixo na nossa avaliação diz respeito à luta antifascista e antirracista, que deu uma contribuição muito importante para o país, para a situação que o país vinha vivendo, principalmente há 2 meses atrás. Hoje eu até coloquei nas redes sociais uma foto lembrando o ato Vidas Negras Importam, no qual a gente esteve presente, inclusive. Hoje completa exatamente 2 meses, né? Foi também no dia 7 de junho, lá na Avenida Presidente Vargas, quando fomos às ruas juntamente com o movimento negro, com o movimento de favelas e com as torcidas antifascistas, visando alguns objetivos, entre eles, principalmente, expulsar os fascistas das ruas, antes que eles gostassem, né, de ocupar esse espaço. Então, esse objetivo, a gente avaliar, ele foi cumprido, portanto, foram vitoriosas aquelas mobilizações. Era essencial, era uma grande prioridade da classe trabalhadora expulsar os fascistas das ruas e mandá-los de volta para os esgotos, de onde nunca deveriam ter saído. As ruas, a mobilização popular, pertence aos trabalhadores, né? Os fascistas que voltem para as suas ratoeiras. Então, isso foi muito importante. Além disso, do ponto de vista na pauta das favelas, né, o Supremo, já antes mesmo da mobilização, naquela mesma semana, pressionado, sim, pela conjuntura internacional de protesto ao governo Trump, em função da morte de George Floyd, e também aqui no Brasil, da morte de tantas pessoas inocentes, incluindo o menino João Pedro, de 14 anos, o Supremo Tribunal Federal, pressionado pela mobilização popular nacional e internacional, inclusive, suspendeu as operações genocidas do Estado através da polícia nas favelas, e o resultado hoje, que a gente está observando, é uma redução de 72,5% no número de mortes em decorrência de operações policiais nas favelas. Além disso, o número de policiais mortos também se reduziu muito no último mês, e isso não resultou, como dizem, né, os defensores aí do tiro na cabecinha, como é o caso do governador Wilson Witzel, aqui no Rio de Janeiro. Isso não resultou em ampliação da criminalidade, muito pelo contrário, né? Os crimes contra a vida, de forma geral, caíram quase 50%. Os homicídios dolosos, em específico, caíram 40%.
assim como também caíram os crimes contra o patrimônio, isso de acordo com o levantamento de diversos institutos, inclusive o próprio Instituto de Segurança Pública oficial do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, esses são alguns elementos que a gente pode aprofundar num segundo momento através das perguntas, e a gente pode aprofundar também, diante desse quadro, o que queremos, né? Não queremos Bolsonaro, Mourão, sua política genocida, seu engodo de contra-reformas e retiradas de direitos. E o que queremos? O que queremos, né, mereceria uma outra live, uma outra Sexta Vermelha. Olha eu aqui já me convidando. Mas hoje nós podemos iniciar essa discussão colocando que não existe condições da gente fazer uma mobilização que atenda minimamente os interesses dos trabalhadores sem pautar a anulação de todas as contra-reformas dos governos Temer e Bolsonaro. Porque essas contra-reformas, como eu espero ter deixado claro aqui nessa exposição, atentam diretamente, de forma frontal, contra os interesses mais básicos e contra os direitos mais essenciais da classe trabalhadora, e é nesse sentido que a gente se diferencia do fora Bolsonaro social-liberal ou do fora Bolsonaro de setores da burguesia que buscam retirar a peça Jair Bolsonaro do jogo, desgastar essa peça, para manter outra, que é Paulo Guedes. Para nós, isso não resolve os nossos problemas. Portanto, a nossa mobilização para uma agenda tática, eu não digo nem estratégica, a nossa mobilização, do ponto de vista de uma agenda mínima dos trabalhadores, passa também por enfrentamento frontal, radical, à concepção de política econômica, hoje representada não só na figura do economista favorito aí dos banqueiros e dos especuladores, o Paulo Guedes, como também de todo o governo Bolsonaro e de toda a base que ele tem no agronegócio e no empresariado, na grande burguesia financeira, industrial e assim por diante. É nesse sentido que a gente precisa demarcar a visão específica dos trabalhadores, que é a visão da maioria da sociedade brasileira, buscando nesse complexo cenário, nessa complexa conjuntura, atuar em unidade de ação onde for possível contra o atual governo, sem, no entanto, deixarmos muito claro as nossas bandeiras que nós não devemos baixar em hipótese alguma.